Porque a Justiça determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, uma sala no batalhão lá da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecida como Papudinha. Bolsonaro será levado então para o 19º Batalhão da PM do Distrito Federal, onde já estão o ex-ministro Anderson Torres, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e o local ganhou esse apelido aí de Papudinha por ficar ao lado do complexo penitenciário da Papuda. Desde novembro, Bolsonaro vinha cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado. Vamos abrir essa edição para ouvir agora o Roberto Mota. Mota, como é que você avalia? Havia, evidentemente, ao longo da semana passada e essa semana, uma tentativa da família de que ele pudesse ter prisão domiciliar e agora, então, há o acolhimento aí em relação para que ele vá para Papudinha. Mota, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O Estado brasileiro concedeu asilo e mandou um jatinho da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, que havia sido condenada por corrupção. Condenada pela justiça com o devido processo legal no Peru. O motivo alegado foi o estado de saúde dela. Ela tinha passado recentemente, segundo dizem, por uma operação na coluna. Por isso, ela foi transportada do Peru até o Brasil em um jatinho pago pelo contribuinte brasileiro e provavelmente está em algum lugar aprazível nesse momento, desfrutando da sua liberdade. Mas não há quantidade de cirurgias ou gravidade de sintomas que convençam ao Estado brasileiro que Jair Bolsonaro merece a mesma consideração que foi dada à primeira-dama do Peru. Quero ouvir agora o Henrique Kriegner. Kriegner, o seguinte, a gente observa que a família vai aumentando esse desejo aí de que ele pudesse cumprir a prisão domiciliar, alegações médicas, inclusive, né? Isso reiteradamente nas últimas 3 semanas. Parece que agora, em função de todas essas críticas, nós temos então essa decisão. Boa noite. Boa noite, Matos. Boa noite, Mota, Diego, todos que nos acompanham aqui no Pingos nos Is. Realmente é uma decisão que parece, em primeiro momento e de forma parcial, atender alguns das demandas que foram feitas recentemente, porque agora, na Papudinha, o presidente vai ter um espaço silencioso, sem o barulho constante que havia na sede da Polícia Federal. Também vai ter um espaço para um espaço ao ar livre, o acompanhamento médico possibilitado para 24 horas e também todas as saídas necessárias para o hospital, sem necessidade de aprovação prévia do ministro Alexandre de Moraes. Parcialmente atendidas as demandas. Por que eu falo parcialmente? Porque no momento e no caso, os médicos já se manifestaram nesse sentido. O que o presidente Bolsonaro precisa é de um ambiente em que ele tenha uma certa estabilidade. Esse ambiente é a casa dele. E aí, antes que as pessoas que sejam os opositores políticos ou mesmo inflados aí por paixões políticas também vão dizer, não, mas isso aí é muito privilégio, é muito luxo. É uma questão de vida ou morte. Se nós queremos ouvir os médicos estão dizendo, se ele permanecer em situações como em celas, privado de contato, privado também de uma série de outras coisas, ele vai caminhar para um definhamento. Se ele sair, ele tem melhores oportunidades de vida. O que está na mão do juiz agora, nesse momento, é a decisão. Bolsonaro vive ou Bolsonaro morre? Essa é a grande decisão que precisa ser tomada. O juiz, agora o ministro Alexandre de Moraes, já tomou a decisão com base na opinião e na construção aí dos fatos. Resta saber se ele vai optar agora por garantir melhor qualidade e vida para o presidente Bolsonaro ou se não, se ele vai mantê-lo numa situação que pode o levar à morte. Muito bem, para você que está chegando agora aqui nos Pingos nos Is, a notícia que chega também neste momento, então a Justiça determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro
para uma sala no batalhão da Polícia Militar lá do Distrito Federal, conhecida como Papudinha. Eu quero ouvir o Mota mais uma vez, Mota, porque esse caso evidentemente já ganha muita repercussão na imprensa brasileira. E as condições aí de saúde, será que essa situação é uma situação melhor, Mota? E como é que fica então também o acesso aos medicamentos, o acesso aí à rede hospitalar em relação agora a essa mudança? Eu não faço ideia, Marcelo. Eu não conheço a Papudinha, não conheço a sala da Polícia Federal, não tenho nenhuma condição de comparar uma coisa com a outra. O que a gente pode comparar, como eu já fiz, é o tratamento que Jair Bolsonaro está recebendo e que a ex-primeira-dama do Peru recebeu, ou que outros réus, famosos ou não, costumam receber no Brasil quando tem problema de saúde. Se o Estado conceder prisão domiciliar a Bolsonaro, o Estado não estará fazendo nenhum favor. Ele apenas estará dando a Bolsonaro o mesmo tratamento que já deu a inúmeros outros réus. No Brasil, a tradição é que, na dúvida, se decida a favor do réu. Essa é a regra, exceto para os presos de 8 de janeiro e para os presos do suposto golpe de Estado. Aí é tudo diferente. É óbvio que a questão aqui vai muito além da saúde de Bolsonaro ou do tipo de sala onde ele está preso. Agora, Kriegner, como é que fica toda essa situação? Evidentemente, né, essa transferência que será executada ainda não foi, portanto, então nós vamos continuar acompanhando, claro, tudo também ao vivo lá diretamente de Brasília, dessa decisão que chega agora no início da noite, e portanto, a ligação da família, essa questão também, você que é advogado, Kriegner, porque fala-se muito o seguinte, olha, tal fulano fugiu, tal tentou fugir, ou seja, as penas são, essa busca aí, portanto, então, cada processo é um processo, Bolsonaro é uma pessoa, o Ramagem é outra, seria isso, Kriegner? Com certeza, Matos. A bagunça que foi feita nesse contexto do 8 de janeiro, ela é generalizada. Na verdade, o processo, ele de certa forma equipara o manifestante que estava ali no dia 8 de janeiro a um militar que envolvido no suposto trama aí do Kids Pretos, com o presidente da República, dizendo que o presidente da República, então, atentou contra o Estado Democrático de Direito, quando não houve um golpe de Estado, quando não houve uma mobilização de Forças Armadas, não houve nenhum tipo de tentativa concreta que pode ser colocada. A gente fala isso aqui no Pingos nos Is inúmeras vezes, né, repetidas vezes, sempre trazendo essa questão de que o contexto, o processo do 8 de janeiro, para quem ainda não entendeu, é um só. São acontecimentos isolados, conectados por um fio imaginário criado pela Procuradoria-Geral da República, na figura do próprio procurador, e validados aí pela primeira turma do STF. Esse fio imaginário, ele é baseado em evidências? Não, ele é baseado numa suposição de que o presidente Bolsonaro não tem apreço pela democracia e que, portanto, ele gostaria de dar um golpe de Estado para se manter no poder ad eterno. Da onde tiraram? Da própria cabeça, das ilações que foram feitas à torta direita nesse processo. Então, o que nós estamos vendo também na questão da prisão é mais um caso disso, mais uma decorrência disso tudo. Por quê? Vão dizer que ele tem potencial de fuga. Qual é o potencial de fuga que o presidente Bolsonaro, na sua fragilidade, tem? Para onde ele fugiria? Em quais lugares? O presidente que estava no dia 8 de janeiro nos Estados Unidos, para onde ele viria? Para que país agora ele iria, desde que ele decidiu voltar para o Brasil? Não faz sentido. Mas as ilações, mais uma vez, falam mais alto do que mesmo as evidências mostram, Matos. Muito bem, já temos também agora o Diego Tavares. Diego, aproveito para perguntar para você, porque é o seguinte, foi dito agora, nossa produção, a cela comporta 4 pessoas, mas será usada exclusivamente para o ex-presidente. Anderson Torres e Silvinei Vasquez dividem outra unidade semelhante e que o ex-presidente irá ficar, portanto. Então, a ideia é o seguinte, está numa situação muito melhor do que ele estaria na Superintendência da Polícia Federal. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Marcelo Matos, boa noite, Kriegner, Mota, todos que nos acompanham
nessa noite conturbada aqui nos Pingos nos Is. Uma decisão completamente surpresa, Matos. Vai muito de encontro àquilo que vinha sendo ventilado a respeito das condições de Bolsonaro já na sala especial da Polícia Federal. Não dá para dizer que, sendo transferido para Papudinha, Bolsonaro terá uma condição, terá um cárcere mais confortável do que o que ele já tinha. Como operador de direito, eu sou advogado, eu não quero acreditar que o contexto político, as nuances da política, estejam influenciando decisões judiciais. Mas o timing dessa alteração da prisão de Bolsonaro é, no mínimo, curioso se nós considerarmos que no dia de ontem, toda a imprensa nacional, inclusive nós aqui nos Pingos nos Is, repercutimos uma pesquisa eleitoral que traz a candidatura de Flávio Bolsonaro muito mais musculosa do que quando de seu lançamento, com uma rejeição muito menor, como eu mesmo pontuei aqui nos meus comentários ontem, ou seja, traz uma situação de muita competitividade em relação à candidatura do atual presidente da República. Eu não quero acreditar nesse timing muito curioso a respeito do fortalecimento da candidatura de Flávio Bolsonaro e essa alteração no regime de prisão de Bolsonaro. Mas, infelizmente, esse contexto não nos permite concluir outra coisa, porque não há qualquer alteração substancial nas condições de Bolsonaro, muito pelo contrário, a saúde de Bolsonaro se deteriorou enquanto ele permanecia preso na sala especial da PF. O que se aventava era que o quanto antes ele seria transferido, inclusive, para a prisão domiciliar, diante das recorrentes e necessárias idas do ex-presidente ao hospital, por exemplo. Então, a tendência dessa decisão que nós estamos repercutindo agora, ela vai totalmente ao lado oposto daquilo que se esperava em termos de direito. E, claro, também como operador de direito, essa decisão preocupa, nos tira a previsibilidade daquilo que o ordenamento jurídico prevê, faz com que se mude todo o contexto jurisprudencial da Suprema Corte, única e exclusivamente porque mudou o réu, mudou a figura a quem a decisão é destinada. Então, eu sou obrigado a dizer que nós vivemos, Matos, tempos sombrios em relação ao nosso direito, independentemente de questões políticas, se você gosta de Jair Bolsonaro, se você não gosta. Quem acompanha os meus comentários aqui sabe que eu tenho muitas críticas ao Bolsonaro, críticas ao bolsonarismo, mas isso jamais seria pretexto para que eu considerasse a possibilidade de que o direito fosse tão desvirtuado como nós estamos acompanhando nesse caso do processo da trama golpista desde seu início. Vem desde a questão da competência e agora tantas anomalias na questão do cumprimento de pena. Uma decisão completamente equivocada, uma decisão que não está bem fundamentada. Ainda não li a decisão toda, mas já vi alguns dos principais pontos. Enfim, o ministro faz até referência à possibilidade de que a prisão de Bolsonaro na sala da PF seria uma espécie de colônia de férias, enfim, algo totalmente desconectado do real contexto do caso e também da condição de saúde do ex-presidente. Eu, como operador de direito, novamente, despido de qualquer paixão política aqui, eu espero que essa decisão seja revertida pelo bem do nosso ordenamento jurídico. Digo que você entrou agora, evidentemente, né? E nós mostramos aí a imagem da tornozeleira, aquela tentativa de rompimento, e a gente também comentou o fato do seguinte, né? Então, o Ramagem conseguiu fugir, Silvinei tentou, ou seja, por causa dessas possibilidades aí de fuga, teoricamente de fuga, então isso faz com que haja essa necessidade de colocá-lo agora na papudinha ou não tem nada a ver? De forma alguma, Marcelo, de forma alguma. As circunstâncias de uma prisão, as circunstâncias da investigação de um crime, as circunstâncias de um processo penal, elas devem sempre ser pessoais. Inclusive, uma grande crítica que se faz ao processo da trama golpista é a ausência de individualização da conduta dos réus. No Bolsonaro, ele não pode pagar de forma alguma como vem pagando pela conduta de terceiros. Quando foi decretada a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, essa crítica também veio à tona, porque a prisão preventiva foi motivada inicialmente pela convocação da vigília, que não foi feita por Bolsonaro, foi feita pelo filho de Bolsonaro, pelo agora pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Então, Bolsonaro, no curso desse processo, vem pagando muito pela conduta de terceiros. Isso é uma anomalia dentro do processo penal. A pena, o crime não passa da pessoa do acusado. Bolsonaro, de forma alguma, pode sofrer consequências no contexto de um processo penal em razão da conduta de um terceiro. E, a partir desse pressuposto, evidentemente que ele não pode ter as circunstâncias da prisão dele alteradas, porque um réu ou outro réu, por mais que sejam aliados próximos, tentaram empreender fugas.
Sobre Bolsonaro não paira qualquer tipo de elemento, não existe nada de concreto que indique que ele de fato tenha planejado uma fuga. A tentativa de rompimento da tornozeleira, ela pressupõe sim a necessidade de conversão das medidas alternativas em prisão, mas não pelo risco de fuga, pelo simples fato do rompimento da tornozeleira. Agora, atribuir a Bolsonaro qualquer tipo de consequência pela conduta de terceiros, isso é inadmissível em sede de processo penal. Muito bem, para você que está chegando agora nos Pingos nos Is, então uma notícia que chega agora no início da noite, né? A Justiça, então, determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como Papudinha. Então ele será levado ainda para o 19º Batalhão da PM do Distrito Federal, onde já estão lá o ex-ministro Anderson Torres e também o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. E esse local ganhou o apelido de Papudinha por ficar justamente ao lado do complexo penitenciário da Papuda. Então, o Bolsonaro estava desde novembro, ele vinha cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal, lá na PF em Brasília, e agora o ex-presidente foi condenado, né, no julgamento do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado. Eu quero ouvir mais uma vez o Roberto Mota para fazer uma avaliação. Houve várias tentativas aí, portanto, da defesa, apelos que foram feitos aí pela família, mas ao que parece isso não foi compreendido e agora a gente sempre fica naquela situação, né, Mota? Nós não somos médicos aí, então teria que ser um trabalho que colocasse de fato aí uma análise médica aí para poder fundamentar tudo isso. A gente não precisa ser médico, Marcelo, porque nós estamos vivendo um cenário de ficção. Isso lembra aquele livro do Franz Kafka, em que o sujeito acordou uma manhã e ele estava transformado num inseto. Não há o que fazer, não precisa ser médico, você virou um inseto. Eu prestei atenção no comentário do Diego, ao contrário do Diego, eu não sou operador do direito e não consigo fazer uma análise dessa situação sem considerar o aspecto político. Porque se eu tirar o aspecto político, não sobra nada, de acordo com o que dizem os meus amigos que são operadores do direito, entre eles magistrados e promotores de justiça. Eu tenho aqui diante de mim uma notícia de abril de 2020. A notícia diz o seguinte: um juiz de Curitiba concedeu prisão domiciliar a um condenado a 74 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico. Esse indivíduo era um dos chefes do PCC no Paraná. Ele foi condenado a 74 anos de prisão e recebeu o benefício da prisão domiciliar. Por quê? Porque o juiz entendeu que se tratava de um preso de grupo de risco ao novo coronavírus, porque ele tinha hipertensão. E esse, Marcelo, é o fim do meu comentário. Muito bem, o Mota não é operador de direito e o Kriegner também não. Eu fiz até um plus aí no currículo do Kriegner. Mas, Kriegner, então a questão, na sua avaliação, como o Mota colocou, é uma questão muito mais política do que técnica jurídica. Com certeza, Matos. Não há dúvidas de que as decisões ao redor do 8 de janeiro, ao redor da prisão do presidente Bolsonaro e manutenção do regime fechado dele, são puramente políticas. Para não dizer chegando também no foro pessoal, porque quando a gente analisa isso, nós vemos um posicionamento de determinadas figuras dentro do STF que estranha até outros ministros do STF. Já tivemos manifestações aí, algumas notícias de bastidor, outras até públicas, de insatisfação pela maneira como o ministro Alexandre de Moraes tem conduzido todo esse processo, né? Isso é importante a gente sempre lembrar. Mas é sim uma motivação política. É impossível dizer que não é. Quando você tem, por exemplo, a condução do presidente Bolsonaro para o regime fechado e dizendo ali na declaração, né, no pedido ali
do ministro Alexandre de Moraes de que houve o pedido por conta da vigília e depois pela tentativa de violação da tornozeleira, né, como apenas um plus, como um extra, ora, a vigília, como o Diego colocou, não foi convocada pelo presidente Bolsonaro. Na verdade, a vigília acontece a cada 15 dias acontece uma vigília ali na porta do condomínio do presidente Bolsonaro. Por que essa seria diferente? E segundo, se for a questão da tornozeleira, em questão de horas depois que foi constatado a tentativa de violação, que não chegou a ser violada, mas tentativa de violação, já foi substituída pela equipe da Polícia Federal. E o presidente Collor, que ficou 48 horas com a tornozeleira desligada, ninguém tinha lá na sede da polícia em Maceió, ninguém tinha ali paradeiro, ninguém sabia, porque não havia uma viatura na frente do prédio do presidente Collor, ninguém sabia onde ele estava, só se sabe que ficou 48 horas desativada por iniciativa do próprio presidente Collor e só foi reativada depois que teve a ordem. Mas a prisão, regime domiciliar, não foi suspensa. Então, por que seria no caso do presidente Bolsonaro? Qual é a diferença que aqui a gente encontra? Não tem. Então, faltam argumentos jurídicos, mas sobram motivações políticas para explicar o que nós estamos vivendo aqui. Diego Tavares, como você evidentemente chamou a atenção, eu já estou observando aqui as manchetes aí, na internet, é a típica pauta que muda justamente a pauta lá, e a gente vivia aí muitas pautas espinhosas aí, então esse assunto começa a ganhar muita luz agora nesta quinta-feira, Diego. Sem dúvida, Marcelo, e com certeza isso tem impactos políticos muito relevantes, porque fomenta, de fato, aquilo que se diz que Bolsonaro é vítima de uma perseguição que tem como instrumento o Poder Judiciário brasileiro. Enquanto os nossos colegas aqui comentavam, os meus colegas comentavam, eu estava dando uma lida na decisão aqui. A decisão tem 36 páginas e o que o ministro Alexandre de Moraes fez ao decidir? Ele fez ele traçou um panorama no preâmbulo da decisão, Marcelo, de todo o contexto do sistema carcerário brasileiro. Apontou, enfim, toda a falência do nosso sistema carcerário, todas as deficiências estruturais do sistema carcerário e passa a elencar os motivos pelos quais ele fez a alteração do regime de cumprimento de pena de Jair Bolsonaro. E, novamente, como eu disse aqui no meu primeiro comentário, o que muito se vê aqui na decisão é a conduta de terceiros. Ele cita que existe uma onda de desinformação sobre as condições do cárcere de Bolsonaro na sala de Estado-Maior. E aí ele cita o que foi dito por Flávio Bolsonaro em algumas entrevistas, que reclamou sobre o horário de visita, sobre o barulho do ar-condicionado, cita falas de Carlos Bolsonaro, cita falas do deputado Paulo Bilinski, cita falas da senadora Damares Alves, e finalmente ele chega ao pedido da defesa, no sentido da reclamação sobre o barulho do ar-condicionado também, e na possibilidade da troca de televisão por uma Smart TV para que Jair Bolsonaro tivesse acesso ao YouTube. Então, novamente, nós vemos uma decisão que é muito pouco motivada pela conduta de Jair Bolsonaro, aqui representado por sua defesa, o que nem seria motivo para alteração, porque a defesa tem o direito de pedir uma manutenção no ar-condicionado, pedir a troca da TV, basta que o ministro indefira, ninguém está impondo isso ao judiciário brasileiro. Mas, em síntese, a grande parte da motivação da decisão são as falas de terceiro, o que Alexandre de Moraes tratou como se fosse uma campanha de desinformação sobre as condições da prisão. E aí ele dedica um capítulo aqui a falar sobre a metragem, a infraestrutura da sala, para, ao final, fazer a alteração do local onde Bolsonaro cumpre a sua pena. Então, novamente, não há uma fundamentação aqui que vá ao encontro daquilo que preconiza o devido processo penal, aquilo que preconiza a necessidade constitucional de devida fundamentação das decisões judiciais, pelo que é uma decisão totalmente indevida. O Bolsonaro deveria, muito pelo contrário, como nós também, por diversas vezes já dissemos aqui, deveria ser removido a prisão domiciliar humanitária em razão da sua saúde, que evidentemente é frágil, tanto que Alexandre de Moraes, nessa decisão mais recente, deixou muito claro que Bolsonaro deve ter à sua disposição, mais uma vez, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma equipe médica
para atendê-lo, já deferiu de plano também as idas de Bolsonaro ao médico, caso seja necessário. Então, o próprio judiciário reconhece a fragilidade da saúde do ex-presidente. E isso demandaria não o agravamento das condições de seu cárcere, o que evidentemente ocorre com essa decisão. A Papudinha é, evidentemente, um local mais desconfortável para o cumprimento de pena em relação à sala especial da Polícia Federal, quando, na verdade, o que deveria ser deferido ao ex-presidente é a prisão em regime domiciliar. Então, novamente, uma decisão que tangencia aquilo que dispõe a lei e reforça, do ponto de vista político, a narrativa que já é há um bom tempo encampada pelo grupo do ex-presidente de que existe uma perseguição judicial em curso e que essa perseguição judicial se vale do aparato do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que tenhamos tempo para revisão dessa decisão, para que finalmente seja deferida a Bolsonaro a prisão domiciliar, para que as nossas instituições não acabem perdendo a credibilidade com isso. A insegurança jurídica é um problema muito grave no Brasil e tudo o que nós não precisamos diante de um panorama já degradado da nossa segurança jurídica é de uma decisão como essa, que viola flagrantemente a lei, que não observa sequer a jurisprudência da própria Suprema Corte brasileira.